Olá, me chamo Daniel Gomes de Carvalho e a pedido do professor André Unua, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a minha trajetória e como as minhas pesquisas se desenvolveram ao longo dessa trajetória, que tipo de método, que tipo de fonte primária que eu venho usando e como é que eu trabalho isso para ajudar vocês um pouco a pensar essa questão das nossas práticas de pesquisa, das nossas teorias e das relações expectativas e descobertas, né, que a gente tem nesse processo. Bom, a minha pesquisa de iniciação científica começou há mais de uma década atrás, trabalhando exatamente na questão da história intelectual, né? Eu já tinha uma predileção por história moderna, eu já tinha uma vontade, né, de história moderna. O David Hume, o filósofo, né, do século XVIII, ele diz que a razão é escrava das paixões, né? Uma frase famosa do David Hume. E isso expressa bem como que eu entrei nessa área de história moderna, né? Porque certamente a atividade do pesquisador ela é uma atividade racional, ela demanda método, ela demanda discussões, mas ao mesmo tempo o que me levou para esse lado foi uma coisa um tanto quanto emocional mesmo em relação à história moderna, uma paixão, um gosto, que é um pouco difícil até de explicar. Bom, então esse gosto se manifestava sobretudo por temas como o Renascimento, como o Iluminismo, a Ilustração. Então é a partir desta paixão que eu comecei a ir atrás dessas pesquisas. Inicialmente, né, como é comum com as pessoas mais jovens, tinha aquela coisa um pouco megalomaníaca de querer estudar grandes temas, grandes textos. Então eu falei, vou estudar o Príncipe, vou estudar a trajetória de Lutero. Mas tanta coisa já foi escrita sobre isso, né? Que eu lembro que na época meu orientador, né, um italiano, o Modesto Florenzano, falou para mim, Daniel, essas coisas você pode estudá-las, claro, mas elas já foram muito estudadas. Existe uma série de coisas, no caso de nós historiadores, são muitas coisas menos estudadas, mas que você poderia ir também e você poderia gostar também. Então, apesar de eu começar pensando nesses grandes temas muito famosos, justamente na época da minha graduação, o meu então orientador começou a me mostrar outros caminhos, mostrou outras possibilidades. Eu lembro que eu analisei alguns calvinistas do norte da França, depois eu passei pensando em algumas questões do Renascimento, Thomas More, o republicanismo, até que eu cheguei num pensador, num filósofo chamado Thomas Paine. E eu li, né, isso na minha época na iniciação científica, um texto do Thomas Paine chamado A Idade da Razão, que ainda não tem em português. Vou fazer a tradução em breve vai sair uma versão em português. E eu lembro que eu fiquei absolutamente impressionado com a maneira como ele, lá na época da Ilustração, analisava a Bíblia, fazia uma crítica à Bíblia, analisava a Igreja Católica e propunha coisas, né? E aí eu entrei de cabeça para estudar este panfleto especificamente no contexto da Revolução Francesa. É um panfleto escrito pouco antes do Paine ser preso. E é um panfleto religioso, né? Então a minha pesquisa começou numa área aí de história das religiões. Quem sabe um pouquinho da história das religiões britânicas ao longo da Idade Moderna, por exemplo, dos ramos do protestantismo, sabe que é uma coisa assim absolutamente difícil de compreender, porque é uma quantidade de seitas, de posições, de debates enormes na Inglaterra moderna, e muitas vezes a fronteira entre as seitas, entre as religiões, não é muito clara, né? Então eu lembro ainda na época da graduação eu penando, pegando dicionários de religiões para tentar entender o básico, para conseguir analisar esse panfleto. É um panfleto deísta de um autor com formação Quaker, lançado numa França católica, mas que vivia um processo de descristianização, com gente querendo abolir a religião, mas que também tem um impacto muito grande nos Estados Unidos protestantes. Como você pode perceber, já na graduação, então eu começo a lidar com a questão do que é a história intelectual. Então isso é um primeiro ponto aqui para falar sobre método. Bom, é uma coisa que na época eu falava, será que esse meu estudo, isso era uma questão que eu tinha na graduação, quando eu comecei essas pesquisas, será que os meus trabalhos não seriam na área de filosofia, né? Isso enquanto eu comecei a dar aula de filosofia no ensino médio, e foi na época que a filosofia se tornou obrigatória nas escolas, né? Na primeira década dos anos 2000. E eu dando aula de filosofia, comecei a fazer muitas matérias na filosofia, me perguntei, ora, qual a diferença entre esse trabalho que eu faço e um trabalho de um filósofo? E aí foi quando eu comecei a ler as teorias metodológicas da escola de Cambridge. Tá? Que começaria efetivamente com Peter Laslett, né? Se vocês têm uma... O Peter Laslett fez um estudo sobre o segundo tratado sobre o governo do Locke, um estudo propriamente histórico,
né? E aí que começa. Depois John Pocock, depois Quentin Skinner, e aí tem uma série de nomes, e até hoje isso é bastante discutido, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas aquilo que convencionou se chamar de escola de Cambridge me abre um pouco os olhos nessa questão. Tá? A tal da escola de Cambridge vai dizer, para a filosofia muitas vezes interessa quais são os textos canônicos, os grandes textos. Para a filosofia muitas vezes interessa quais textos que são originais, né? O que esse texto tem de originalidade. Para a filosofia muitas vezes interessa a nascente. Quer dizer, estou aqui lendo um filósofo, e esse filósofo está usando conceitos do Cícero, do Sêneca, dos estoicos, quer dizer, buscar a nascente desta filosofia que vem para nós. Agora, para o historiador, essas três questões não necessariamente são importantes. Para o historiador, não tem texto mais importante e menos importante. Para o historiador, o que importa é o texto no seu tempo, no seu período, na sua época. Então, para o historiador de Revolução Francesa, às vezes é mais importante obras menos conhecidas da Revolução Francesa, obras menos conhecidas não, quero dizer, obras menos profundas feitas na Revolução Francesa, mas que tiveram um grande impacto. E aí que vem, por exemplo, não na escola de Cambridge, mas nos Estados Unidos, os trabalhos do Robert Darnton, estudando os best-sellers proibidos da Revolução Francesa, né? Textos da Revolução Francesa que às vezes eram mais lidos do que os cânones. Para o historiador interessa, em primeiro lugar, então, às vezes textos menos conhecidos, hoje, textos menos originais, a originalidade não é uma questão para a gente, mas que tiveram grande impacto na sua época. Então, o que interessa para o historiador das ideias são as ideias do seu tempo. E há algo que a gente faz, que às vezes o pessoal da filosofia não faz, que é estudar a materialidade dos textos. Então, o caso do Peter Laslett, ele foi estudando todas as edições que o Locke teve sobre o segundo tratado de governo, analisando o que o Locke mudou nas edições, mas também ele foi buscar quem que imprimiu as obras do Locke. Por que imprimiu as obras do Locke? E foi assim que o Peter Laslett descobriu que o segundo tratado sobre o governo do Locke, que o pessoal considera um marco na história do pensamento liberal, que a obra foi escrita antes e não depois da Revolução Gloriosa, que ela não é uma justificativa da Revolução Gloriosa, uma tentativa de explicar a Revolução Gloriosa, como muita gente dizia até então. Muita gente ficava comparando Locke a Hobbes, né? Mas porque estava com aquela coisa de estudar os clássicos. Mas Peter Laslett, Quentin Skinner perceberam que o debate não era esse, que Locke estava se opondo a um outro nome chamado Robert Filmer. Quer dizer, para o historiador das ideias, aquele que trabalha com história intelectual, é muito importante você entender a quem que aquele autor está respondendo. Então, quando que ele lançou, quantas edições que tem, quem imprimiu. Tá? A princípio parece fácil, porque a nossa fonte primária são textos de história intelectual, panfletos, e muitos deles, assim, no caso da história inglesa e francesa, uma grande quantidade deles está na internet. Então, à primeira vista, pode parecer para você que o nosso acesso às fontes primárias é fácil. E talvez, de fato, seja mais fácil do que colegas de várias outras áreas. Porém, aí que está também o perigo. Porque se tem várias edições, e se o que nos interessa não são as ideias puras, mas as ideias no tempo, é muito importante para a gente entender o que ele mudou, o que o Locke mudou na edição de 1797 em relação à edição de 1795. Para a gente isso é fundamental. Tá? Por que ele mudou naquele período, o que aconteceu naquela época, o que aconteceu na vida dele, quem que imprimiu. Então, às vezes a gente está achando que a gente está lendo uma edição de uma época, mas está lendo de outra. Isso é uma grande questão de história intelectual. Na minha área mesmo, tem um journal, né, uma revista que é a revista de história de radicalismo, que estuda a história das ideias radicais. Recentemente lançou um trabalho, exatamente faz uma semana, desse momento que eu estou gravando no final de abril. Então, uma semana atrás foi lançado um artigo exatamente analisando a repercussão de um dos panfletos do Paine, que é a Justiça Agrária, que eu fui estudar depois no doutorado. Mas, bom, então tudo isso começou a me mostrar a diferença entre o trabalho do historiador e o trabalho do filósofo. Como pra gente a questão do tempo é fundamental, da originalidade não é fundamental. O Franco Venturi, um outro grande nome, não da escola de Cambridge também, um historiador italiano, ele dizia que o filósofo ele tem a tentação de navegar em direção à nascente. O historiador quer entender as curvas do rio e por que ele faz aquelas curvas. Dá uma metáfora para explicar esse nosso trabalho no campo das histórias das ideias. E na graduação eu estudei esse panfleto religioso, tá? A Era da Razão, a Idade da Razão, e também eu caí numa armadilha. Porque eu peguei um iluminista, né? Isso está é um panfleto de 1794, da época da Revolução Francesa, mas o Paine é um iluminista
que alguns chamam hoje de iluminismo radical, já volto nessa questão, mas é um iluminista muito típico, muito racional. E eu fiquei com uma visão de iluminismo ali, muito aquela coisa da razão contra as trevas, que é até uma visão senso comum escolar do iluminismo, porque no Paine isso se aplica com muita clareza. Né? Depois eu fui ler outros trabalhos, isso depois da graduação, né? Ler outros trabalhos recentes sobre iluminismo, como o trabalho do Anthony Pagan, como o trabalho da Gertrude Himmelfarb, vários, e depois o Jonathan Israel. E a partir desses trabalhos eu percebi como aquilo não é exatamente típico, como o iluminismo é um fenômeno muito mais complexo do que a gente imagina. E perceba, o Paine é um revolucionário que circulou entre a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, seus trabalhos repercutiram fortemente na Bélgica, na Holanda, mais para frente também na América e em outros lugares. Então, ao analisar a circulação dessas ideias, evidentemente eu me deparei com aquilo que hoje alguns chamam de história global, mais especificamente com aquilo que é conhecido como história atlântica. E aí, inclusive, eu descobri algumas revistas, alguns journals, de história global, história intelectual global, né? Justamente juntando essas duas questões da história intelectual, mas dessa circulação de ideias. E aí, novamente, o momento maquiaveliano do Pocock, tá? Um texto que ainda não tem em português, vai sair, já foi feita a tradução, vai sair em breve pela editora da Universidade Federal Fluminense. E justamente esse texto, o momento maquiaveliano, é um marco nesse estudo da história intelectual global, quando Pocock mostra como o republicanismo nascido em Florença ganha força na Inglaterra do século XVII e é fundamental para a Revolução Americana no século XVIII e, de alguma maneira, para a Revolução Francesa também, na passagem do XVIII para o XIX, mas aí já é uma história um pouquinho diferente. E ao analisar o Thomas Paine, então na minha iniciação científica, eu analisei um panfleto religioso dele. No meu mestrado e doutorado, aí eu já passei para analisar outros panfletos, mas no contexto da Revolução Francesa. E por que o Paine no contexto da Revolução Francesa? Porque se vocês forem aí buscar no Google, vocês vão descobrir que o Paine é muito estudado no contexto da independência dos Estados Unidos. Talvez até alguns de vocês conheçam Paine e associam Paine aos Estados Unidos, mas é pouco estudado que depois dos Estados Unidos ele vai para a Revolução Francesa. E foi curioso que rolou até uma sintonia, e uma pesquisadora lá na Universidade de Rouen, na França, Karine Lulis, fez um doutorado sobre isso ao mesmo tempo que o meu. Né? Eu não cheguei a conhecer. Eu lancei o meu doutorado e poucos meses depois ela publica com o mesmo tema, Paine e a Revolução Francesa. Mas tinha uma diferença. O dela tinha uma coisa mais biográfica, mais a trajetória do Paine na Revolução Francesa, e o meu tem o caráter mais de história intelectual. A trajetória é mais pano de fundo. O que me interessa é a transformação das ideias de Paine ao longo do tempo. Né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos ele ainda defendia um voto censitário. Quando ele passa para a França, ele vai radicalizando essa posição a ponto de defender o voto universal. A ponto de defender, não oficialmente, mas extraoficialmente, o voto feminino, inclusive. A Mary Wollstonecraft, a principal defensora aí do voto feminino, também uma intelectual que circula nesse contexto, a Mary Wollstonecraft foi incentivada pelo Paine a publicar os direitos da mulher nesse contexto também. Então, para o historiador é fundamental entender quem que o Paine conheceu. Por exemplo, foi fundamental para mim descobrir que quando o Paine era jovem, ele teve aulas com Benjamin Franklin, ele teve aulas com Adam Ferguson, tá? Isso antes dele se tornar famoso. Tá? Há problemas, né? Toda a vida do Paine até os 36 anos, que é quando ele muda para os Estados Unidos e começa a publicar os seus textos, toda essa vida é desconhecida. Né? A vida do Paine até os 36 anos é muito pouco conhecida, temos pouquíssimos dados sobre essa época. Alguns falam que ele foi pastor por um período, certamente ele se engajou numa espécie de greve dos cobradores de impostos, ele foi cobrador de impostos, foi espartilheiro, né? Trabalhou como operário, fabricando espartilhos, era alguém relativamente pobre, não extremamente pobre, mas não fazia parte do que era a elite dos ilustrados, né? Não tinha terras, não tinha escravos. Pelo contrário, foi contra a escravidão, como os Quakers também eram contra a escravidão. Mas foi curioso ao longo do mestrado e doutorado que você vai analisando as coisas, elas vão ficando mais complexas, né? Então, na iniciação, eu me contentava com isso. Bom, Paine era contra a escravidão, como uma grande parte dos iluministas e como os Quakers. A família do Paine era Quaker. Porém, eu li um trabalho, isso no final do doutorado, mostrando que os Quakers eram a favor da abolição da escravidão, mas em seguida colocar o negro na igreja. Quer dizer, é a favor da abolição da escravidão não significa necessariamente igualdade entre brancos e negros, isso é óbvio, né? E aí eu fiquei com essa questão, e eu não respondi ainda. Beleza, mas qual é então a visão que o Paine tem
das populações escravizadas, né, como pessoas. Tá? Além dele ser a favor da abolição da escravidão, o que mais ele pensa? Isso ainda é uma questão que eu tento desenvolver, que eu estou pensando. E bom, ao analisar esses panfletos do Paine, eu consegui compreender a complexidade que é a história das ideias, né? Como a gente não pode se prender, como se faz geralmente, a definições normativas da história das ideias. Como, por exemplo, o liberalismo são tais características, o socialismo são tais características. Bom, e no Paine isso é claro, o Paine ele é usualmente classificado como um liberal. Primeiro problema, a palavra liberal não existia nessa época. E os historiadores não estão de acordo se pode ou não falar em liberalismo no século XVIII, se a gente pode chamar o Adam Smith de liberal. O Pocock, por exemplo, que a gente já citou aqui, fala que não. Usa o termo humanismo comercial para o Adam Smith. O termo liberalismo é do século XIX. Contudo, uma pesquisa de 2014 mostra que a palavra liberal começa a ser cada vez mais empregada no século XVIII. Bom, mas a palavra liberal já vem da Idade Média, né? As artes liberais, da escolástica. Mas a gente começa a perceber uma mudança no uso dessa palavra no século XVIII, mas ainda não há liberalismo. Olha que uma coisa complicada. Paine é um democrata, mas ele não se posiciona publicamente a favor das mulheres, apenas no campo privado. Como é que a gente pode, então, esquematizar as ideias dele? A gente não pode esquematizar. Eu tentei defender, na minha tese, que há de fato uma originalidade ali do Paine. Porque ele é liberal no sentido de que ele defende os direitos naturais, vida, liberdade, igualdade, propriedade privada. A linguagem dele é ius naturalista, né? Aquela fusão que os iluministas fazem entre todo o direito natural medieval, espanhol, da escolástica, mas também a discussão sobre direitos individuais do Hobbes, do Hugo Grosso. Então há isso no Paine. Mas ao mesmo tempo ele é um democrata, sendo que a maioria dos liberais do século XVIII acreditavam que a participação do povo no poder seria uma ameaça à democracia. Então, como é que a gente equaliza essas posições do Paine? Para mim, para minha pesquisa, a originalidade dele se localiza aí. E é aí que eu peguei um panfleto pouquíssimo estudado do Paine, que é as dissertações sobre os primeiros princípios do governo, tá? Que é um panfleto do final da vida. Portanto, ele é interessante porque tem ali um balanço. Mas também o Paine foi o primeiro da história, pelo menos até onde a gente sabe, a defender uma renda mínima universal garantida pelo Estado. Só que isso para ele não estava em contradição com os direitos naturais. Para eles isso garantiria autonomia, garantiria uma igualdade desejável, uma igualdade possível. Então, eu espero que você tenha percebido também que eu tenho profunda consciência, uma coisa que eu já conversei com o André, de que eu acho que essa minha pesquisa tem uma importância para o presente, que ela nos ajuda a pensar a política, a sociedade no presente, que ela nos ajuda a enriquecer a política, a sociedade no presente. Né? O Quentin Skinner tem uma frase que ele falou uma vez numa aula inaugural em Cambridge. Ele diz que um historiador que não tem nenhuma preocupação com as questões do presente é um mero antiquário. Que ter uma preocupação com questões do presente não necessariamente o torna anacrônico. Pode tornar, isso é um cuidado que a gente tem, mas não necessariamente o torna. O historiador pode contribuir nos trazendo outras palavras. Esses métodos da escola de Cambridge que eu citei para vocês, que eu tento mais ou menos usar, embora claro que eu não siga a risca, mas nem eles seguem a risca. Esse método é bastante tributário de um filósofo chamado Wittgenstein, né, um famoso filósofo, né, ligado à questão da linguagem, das filosofias da linguagem. E justamente ao analisar um pensador e um pensamento, nós temos que pensar que vocabulário de ideias estavam disponíveis naquele momento para ele usar para expressar as suas ideias. Né? Porque assim, se eu falo liberalismo, eu tenho certeza absoluta que o que eu penso desta palavra é totalmente diferente do que você e a maioria das pessoas pensam. Palavras são apenas palavras. Somos nós que investimos essas palavras de significados. E é aí que está o trabalho do historiador, e é aí que está o perigo do anacronismo. Quando as pessoas utilizavam liberal no século XVII, XVIII, o que elas queriam dizer com isso? Que mutações que há no emprego desta palavra? Então, pensando a linguagem, a questão, e por isso que eles não são marxistas, porque a linguagem para eles é infraestrutura. Né? A linguagem é uma questão infraestrutural. E depois outros membros, que também importantes para a minha pesquisa, como Rosan Vallon, tá todo esse pessoal da Sorbonne, lá da França, dos anos 90 em diante, trazem muito isso, da linguagem política como também sendo infraestrutura, e não como sendo reflexo de uma condição socioeconômica específica, mas estando em relação dialética com essa condição, com esse debate, com esse contexto
que está existindo. Então, o contexto desses historiadores não é o contexto dos marxistas, não é uma base infraestrutural, é uma outra coisa. E aí cabe ao historiador desvendar essas redes de conceitos, essas redes de debates. E eu tentei fazer um pouco isso na minha pesquisa e ainda tento. Tá? Nesse momento, eu estou tentando publicar algumas coisas que eu tenho sobre o Paine, alguns escritos que eu fiz, que não estiveram na tese, que não entraram, não couberam na tese, e ao mesmo tempo estou orientando pessoas por enquanto, iniciação científica, TCC e eu próprio estudando, tinha sido meu projeto de pós-doutorado, outros radicais desse contexto também. Né? Então, no meu projeto de pós-doutorado, eu tentei mapear, eu não fui para frente porque eu acabei passando, né, o ano retrasado no concurso, fui chamado ano passado, passei no ano retrasado no concurso para professor da UNB. Eu estava começando o pós-doutorado, pensando outros radicais que também circularam entre Revolução Francesa, Revolução Americana, a Revolução que não foi adiante da Inglaterra do final do século XVIII. Então, tentei estudar outros intelectuais que também tiveram esse percurso, justamente nessa minha ideia de mapear os discursos políticos. Veja, o que é muito difícil na era das revoluções, né? Há um estudo que mostra que foram empregadas mais de 2.000 palavras diferentes na Revolução Francesa para expressar posições políticas. Tá? Então, esta época que eu estou estudando, a Era das Revoluções, ou a Era das Revoluções Democráticas, isso também é um debate, não vou entrar aqui para não me estender mais ainda. Então, esta época que eu estou estudando é uma época extremamente rica no vocabulário político, onde várias coisas começam a ser empregadas. Só para você ter uma ideia, os niilistas era um movimento na Revolução Francesa. A palavra niilismo começa a ser usada, como a palavra terrorismo, até mesmo a palavra comunismo, elas começam a aparecer na Revolução Francesa. Então, de alguma maneira, eu disse isso no meu doutorado, a Revolução Francesa é um caos, mas um caos não no sentido de bagunça, no caos no sentido mitológico de caos, né? Uma força criadora, criativa, é um caos de onde muito da linguagem política do nosso mundo contemporâneo emerge. Bom, é isso. Se tiverem perguntas, se quiserem me colocar questões, fiquem à vontade.